Olá, queridas raposas. Eu sou a Luna Solveig. Eu sou Volva, ou seja, uma bruxa nórdica. Eu sou terapeuta holística integrativa, afiliada à Abrat. E eu também sou oraculista desde os meus 15 anos. Então eu já tenho 10 anos de estudo dos oráculos, 12 anos dos estudos do paganismo nórdico, do loquianismo. Loki foi meu primeiro deus patrono. Eu me auto-iniciei no paganismo nórdico aos 13 anos. E desde esse início já era dedicada a ele, devota dele. Então, ao longo de toda a minha jornada com a espiritualidade, todas as minhas descobertas em relação às terapias, às diferentes tradições e práticas mágicas, Loki sempre esteve ao meu lado como um mentor, como um professor. Ele se manifesta para mim principalmente como um professor de ocultismo. E aí Loki me apresentou a muitas tradições que me ajudaram a entender quem ele é, a essência da energia dele, e para que ele pode ser útil, porque esse princípio caótico existe, é necessário para o universo. Existem alguns símbolos, existem alguns objetos, alguns conceitos, alguns cheiros, alguns personagens que a humanidade sempre identificou no mundo ao seu redor. Por exemplo, o herói e o vilão são conceitos que todos os seres humanos, ao longo de praticamente todas as eras, vão ter alguma referência, vão ter alguma lembrança, vão ter alguma experiência que dê sentido, que dê significado, que adicione até um certo caráter energético e emocional em cima dessas figuras. E basicamente esses são os arquétipos, são esses símbolos que estão presentes no inconsciente coletivo, ou seja, nessa percepção simbólica que está enraizada na essência humana, que é compartilhada por indivíduos das mais diferentes culturas, épocas e partes do planeta. O trickster é um desses arquétipos descritos por Jung. E Loki é um dos mais perfeitos exemplos de trickster que a gente vai ter na mitologia. Isso só mostra como os arquétipos são conceitos primordiais que se manifestam em todos os lugares. A gente vai ter Loki na Escandinávia, que é um trickster. A gente vai ter a Nancy na África e Exu também. A gente vai ter Hermes para os gregos, o coiote nas tradições do xamanismo norte-americano. A gente vai ter também animais como a raposa, que tem essa característica trickster. E eles vão aparecer no cinema, nos livros, nos mitos, no folclore, nas histórias populares, enfim. São símbolos compartilhados que toda a humanidade acaba percebendo em algum momento, de uma forma ou de outra. Então, o trickster, ele é o palhaço, ele é o louco, ele é o provocador. O trickster, ele é do contra, ele é aquele que questiona tudo, ele é aquele que destrói as estruturas conhecidas, ele vira o mundo do avesso, ele quebra a ordem para nos obrigar a perceber a possibilidade de novas formas de nos organizar, a possibilidade de encontrar uma nova ordem ainda mais complexa e mais completa. Então o trickster é aquele que vem, que está muito relacionado sim à destruição, à quebra, mas não de uma forma negativa, de uma forma construtiva. É a destruição necessária para a criação, é a purificação necessária para um novo começo. O trickster é aquele que mostra novas formas de viver, novas formas de pensar. Ele é um pioneiro, ele é um explorador. Ele se arrisca, ele se joga, ele se aventura. Muitas vezes ele é insensato, ele pode ser imaturo, ele pode ser infantil, mas é justamente por essa característica um pouco irresponsável que o trickster está aberto a qualquer coisa, ele anda por qualquer caminho, ele é um senhor das encruzilhadas, né? Ele consegue caminhar pela luz e pela sombra, pelo céu e pelo inferno, pela terra. O trickster está muito próximo do ser humano, inclusive ele vai ter características animalescas, no sentido de ser um pouco desajeitado, de ser um pouco atrapalhado, de ter uma certa inadequação, uma certa dificuldade de se adequar às normas estabelecidas. Então, ele é um trapalhão, ele é cômico, ele pode ser o bobo da corte, ele pode representar a criança, ao mesmo tempo ele tem um conhecimento profundo da sombra, da morte, da destruição, que o coloca num lugar de ancião. Então o trickster, ele é dual, ele é velho e ele é novo, ele é bom e ele é mau, ele é sábio e ele é ignorante, ele é divino e ele é animalesco. O trickster, ele concilia os paradoxos, ele unifica a dualidade, ele nos provoca com os dois polos e ao mesmo tempo ele representa a ideia de que é tudo uma coisa só, mesmo diante dessa aparente separação. O trickster é uma figura que evoca a nossa sombra psíquica,
ele traz à tona o que está reprimido, nos prega peças para que a gente veja a verdade, ele revela aquilo que a gente não quer ver, ele nos obriga a questionar as nossas certezas, ele nos obriga a sair da nossa zona de conforto. E sempre que vocês verem por aí pessoas dentro da espiritualidade colocando Loki num lugar muito negativo, lembrem disso que eu tô falando, sobre o trickster ele ser desconfortável, por ele ser um movimentador, ele precisa destruir o velho para criar o novo. E é nesse processo que a humanidade acaba o interpretando mal. Mas é importante a gente entender que o trickster não está no lugar de vilão. O vilão é um outro arquétipo. O trickster ele é uma espécie de anti-herói. Ele é necessário para a jornada do herói, para essa jornada de evolução da consciência, para essa evolução de qualquer personagem dentro de um mito ou de uma narrativa. O trickster é quem chacoalha a realidade, abre novas possibilidades, destrói um lugar conhecido para explorar lugares novos e para abrir portas e para criar novas possibilidades. Então, ele causa desconforto, ele pode ser ofensivo, ele pode ser obsceno, mas o trickster nunca é simplesmente negativo ou mau. Ele sempre vai estar ali representando os paradoxos, a dualidade. Ele é o caos necessário para a ordem. E isso também dentro da gente. Então, ele é o caos interno necessário para a nossa evolução. Ele é a crise existencial necessária para que a gente entenda quem é, para que a gente encontre o nosso propósito. E é isso, sempre que a gente se deparar com a ideia de Loki como um ser sombrio, malicioso em algum sentido, lembrem que, sim, pode até ser. Nunca vamos negar essa hipótese. O trickster é dual, mas também nunca vamos olhar apenas para esse lado. Porque pensar no trickster, pensar em Loki, é um trabalho constante de encarar a dualidade. A gente está sempre sendo desafiado com esses conceitos aparentemente irreconciliáveis, mas que o trickster unifica dentro de si.